E aí, pessoal, nós vamos falar hoje sobre estruturas didáticas dinâmicas. O que seriam essas estruturas de dados dinâmicas? Existem algumas situações onde a gente vai precisar ter alguns dados dentro de nossas classes, onde aquele dado ele vai ter uma determinada quantidade de valores. Não vai ser que nem a gente trabalhou até agora, onde cada tipo de variável ela aceitava apenas um valor por vez. Então, as estruturas de dados elas permitem a gente trabalhar com variáveis, com atributos que eles possuam uma certa quantidade de valores. Então, ao invés de ela aceitar um valor único, ela vai poder estar acessando mais de um valor. A gente vai estar trabalhando inicialmente com, com as estruturas de dados estáticas. A gente vai dissecar um pouco sobre o que seria esse tipo de estrutura e depois nós vamos, na evolução da disciplina, trabalhando com outras estruturas. Então, as estruturas de dados estáticas, né, elas também são conhecidas como estruturas indexadas. E aí, dentro da linguagem Java e de algumas outras, é mais conhecida como vetor, ou algumas pessoas costumam chamar de array. Na realidade, ela é, como eu disse a vocês, vai ser um tipo de variável, um tipo de estrutura que vai aceitar vários valores. Então, como vocês podem perceber aqui nessa imagem que está aparecendo, né? Então a gente vai ter aqui cada quadradozinho desse representando um valor dessa estrutura de dados. E por que aqui a gente está chamando ela de estrutura de dados estática? Vocês vão perceber no decorrer do vídeo que no momento em que eu criar essa estrutura, a gente já vai indicar qual é a quantidade de itens que ela vai possuir. Então eu vou inicialmente já dizer que ela aceita 4, ou que ela aceita 5, ou que ela aceita 6 e assim por diante. E aí a partir do momento que eu crio ela e que eu digo o tamanho, então esse tamanho máximo fica limitado. Por isso que ela acaba sendo chamada de estrutura de dado estática. E aí a gente pode trabalhar tanto com essas estruturas como ela sendo unidimensional, ou seja, ela vai ter apenas uma linha, ou multidimensional, onde ela vai estar trabalhando com a possibilidade de várias linhas ou de vários eixos. Né? Se a gente fosse considerar ela como unidimensional, seria uma linha, a gente considerando como se fosse apenas o eixo X, e esse eixo X podendo ter uma determinada quantidade de valores. Quando eu trabalho com ela na ideia do multidimensional, a gente pode ter duas dimensões, que aí seria a gente considerando como eixo X e eixo Y, né? Ela ia ter uma quantidade de colunas e uma quantidade de linhas, ou até mesmo no modelo tridimensional, onde ela ia ter o eixo Y, X, um eixo Z, e polidimensional, aí vai depender da necessidade da sua aplicação. Poderia ser inclusive no formato de como se fosse um cubo, né? Na ideia da tridimensional. Na grande maioria das vezes a gente vai estar trabalhando ou com unidimensional ou com multidimensional de duas dimensões, onde a gente vai trabalhar apenas com linhas e colunas. Mas isso não quer dizer que o limitante seja apenas essa relação, linhas e colunas. Então, iniciando, né, para a gente falar aqui do unidimensional, então como eu disse a vocês, eu vou ter aqui uma possibilidade de linha, eu vou ter apenas uma linha, e essa uma linha ela vai possibilitar ter vários valores, por isso que ela é chamada de unidimensional. Como é que a gente declara esse vetor, esse array unidimensional? Eu vou estar especificando aqui o tipo dele, né? Eu vou dizer, vai ser um vetor de string, vai ser um vetor de inteiro, vai ser um vetor de um determinado objeto. E aí, depois disso, junto com ele, nesse momento de a gente identificar, a gente tem sempre que colocar o colchete, que é o que indica que isso vai ser um vetor. E aí, só uma observação para vocês que o identificador, né, os colchetes, eles podem estar tanto antes do identificador como após ele. Normalmente a gente utiliza mais ele aqui após o identificador, mas pode ser nessas duas posições.
E aí, depois disso, a gente vai estar criando instância. Né? Eu vou criar uma instância desse vetor. E é que nesse momento de criar a instância desse vetor, eu indico novamente o tipo. E aqui entre colchetes a gente vai estar colocando a quantidade de colunas. Nesse caso aqui, tratando de um vetor unidimensional. Como ele é unidimensional, a gente considera que ele tem apenas uma linha. Não é? E aí, a partir daí, eu vou indicar a quantitativo de colunas que ele vai ter. Então, um exemplozinho para vocês aí de como seria essa criação de um vetor desse. Então, coloquei aqui ó, nos dois formatos, né, o colchete antes ou o colchete depois do nome da variável. A gente vai dizer aqui o tipo, né, nesse caso aqui vai ser inteiro com 30 colunas. Então, eu criei um vetor que ele aceita 30 valores de números inteiros. Nessa linha ainda de declaração de vetor, né, na hora da gente criar esse vetor no nosso código, a gente pode estar criando ele de várias formas. Eu posso colocar conforme está aqui, né, que aí eu tenho apenas a criação da variável, não atribuir valores para ela. Então, isso aqui ó, é um inteiro, vetor de inteiros de dias da semana. A outra opção, eu criei aqui o mesmo vetor inteiro, dias da semana, só que aí eu já disse quantos valores ele iria possuir. E aí, como eu tinha dito a vocês no slide anterior, para indicar a quantidade de colunas, eu coloco o número aqui entre colchetes. E por fim, já seria aqui a forma da gente criar esse vetor e a partir daí a gente está também atribuindo os valores. Então eu não só disse que ele tinha 7, eu já passei aqui os 7 dentro desse nosso vetor. E aí nesse caso, para eu fazer isso, para eu estar atribuindo valores, a gente já coloca esses valores dentro de chaves e separando cada um deles por vírgula. Então essa é a forma da gente estar atribuindo os valores. E aí aqui agora, a partir de agora, a gente vai falar sobre os vetores multidimensionais e aí mais especificadamente de duas dimensões. Né? A gente vai trabalhar aqui com linhas e colunas, como vocês podem estar vendo aqui nessa figura. E aí é mais ou menos a ideia do que seria uma tabela. Não é? A gente tem aqui a informação como se fosse uma tabela. Então nessa tabela você tem, nesse exemplo aqui, eu tenho duas linhas e eu tenho 5 colunas. Uma observação que eu esqueci de passar para vocês no slide anterior, mas a gente inclusive vai falar um pouquinho disso também, esses índices, essa forma de localizar os valores nos vetores, a gente sempre vai estar iniciando com 0. Então a primeira coluna vai ser coluna 0, a primeira linha vai ser linha 0. Então se eu tiver 5 colunas, meu endereço vai de 0 a 4. Se eu tiver duas linhas, meu endereço vai de 0 a 1, como a gente pode estar observando aqui nessa figura. E aí seguindo na mesma linha, como é que eu vou declarar esse meu vetor de duas dimensões? A mesma situação do exemplo que a gente viu anterior, né? A gente coloca dois colchetes para estar identificando ele. E aí nesse ponto também a gente sai aqui atribuindo o valor a partir do nil. Mas aí assim como eu falei para vocês no exemplo anterior, né? Onde o colchete vai ficar, ou a forma da gente estar criando isso, a gente pode estar indicando. Eu posso colocar o meu colchete antes, eu posso colocar meu colchete depois. Mas aí, como eu disse também no exemplo anterior, a gente normalmente, na maioria das vezes, a gente vai estar atualizando aqui esse colchete após a variável. E aqui a gente disse, né, colocou dois colchetes para dizer que ele teria duas dimensões, ele vai ter linhas e colunas. E aqui depois eu passo o quantitativo. O primeiro colchete representa a linha, o segundo colchete representa colunas. Então isso aqui vai ser um vetor de 10 linhas e 5 colunas. E aí, assim como a gente viu no exemplo
anterior, né, a gente pode estar no momento de declarar essa variável, de declarar esse vetor. Eu posso tanto apenas criar a variável disso aqui, que é um int matriz, disse que ele é de 2 dimensões, eu coloquei 2 colchetes. Aqui eu disse que minha matriz de 2 dimensões ela ia ter 2 linhas e 3 colunas, mas eu não passei valor nenhum ainda. E aqui também a mesma matriz, só que agora ela tem 2 linhas e 3 colunas, só que eu já passei quem eram essas linhas e quem eram essas colunas. Então, dessa forma aqui, eu já passando os valores, como é que a gente vai fazer isso? Cada linha eu vou estar colocando dentro de um conjunto de chaves. Então a gente inicializa ela aqui com as chaves, para dizer que essa chave mais externa é a chave que representa a matriz como um todo. E como ela tem várias linhas, nesse caso aqui 2, cada linha também fica dentro de um conjunto de chaves. Então a gente tem que lembrar isso caso você queira atribuir valor dessa forma. Mas aí depois, quando a gente for trabalhar nos códigos, vocês vão perceber que eu posso também estar atribuindo esses valores a partir dos endereços. A gente vai ver isso depois, mais na frente, lá nos códigos. Bom, e aí, como eu tinha dito a vocês, né? Como é que a gente trabalha com nossa matriz, né? A partir do exemplo anterior, como disse a vocês, eu tenho 2 linhas, né? Linha 0 e linha 1, e eu tenho 3 colunas. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, isso para a gente aqui em termos de declaração, como é que fica? Eu crio ela aqui, ó. Estou dizendo que ela tem 2 linhas e tem 3 colunas, como a gente viu nos outros slides também, eu posso estar já criando ela passando os valores. São 2 formas possíveis, e ainda tem a terceira, que é aquela quando apenas você cria a variável e não atribui valores. Então, o que é isso? Quando eu coloquei aqui, ó, 2, e aí como eu disse a vocês em alguns slides atrás, essa primeira informação aqui de quantidade é a informação que eu estou dizendo a quantidade de linhas. Então, se eu coloquei aqui como sendo 2, então isso quer dizer que a gente possui 2 linhas. A mesma coisa referente à coluna. A segunda informação aqui, que é o número 3 para esse nosso exemplo, é a quantidade de colunas. Então, se vocês perceberem, cada agrupamento de linha aqui possui 3 valores. Então, essa é a forma da gente estar trabalhando com nossas matrizes. E aí, só reforçando para vocês mais uma vez que a forma de endereçar vai ser sempre começando por 0. O primeiro elemento de sua matriz, seja ela unidimensional ou multidimensional, vai ser sempre 0. E aí, para a gente conseguir visualizar melhor isso ainda, né, a gente tem esse exemplo aqui onde eu disse, olha, na minha matriz eu estou pegando o endereço 0, 1. E o que é que isso quer dizer? Linha 0, coluna 1, ou seja, primeira linha, segunda coluna. Então, daí que deu esse valor que vocês podem perceber aí. Eu estou na linha 0, que é a primeira linha. Qual é a coluna? Coluna 0, coluna 1. O outro exemplo, na linha 1, coluna 2, ou seja, terceira coluna. Então, da mesma forma, a linha 2, que é o segundo conjunto, né? No endereço aí é o endereço 1. E qual é o endereço da coluna? 2. Então, aqui, ó, 0, 1, 2. Então, esses seriam os valores recuperados. Pronto, era isso que a gente tinha para conversar sobre estruturas de dados estáticas. E aí a gente vai ter, em um outro momento, a gente trabalhando em estrutura de dados dinâmica, mas antes disso, reforçando a vocês que a gente vai estar trabalhando nossa parte mais prática, que é quando a gente realmente vai entrar no código para a gente poder entender melhor como é o funcionamento dessas estruturas. Então, até o nosso próximo encontro.